primeiro episódio, a primeira escola de balé que se tem registro foi criada no século XVII pelo rei Luís XIV, na França. Foi um grande passo no desenvolvimento do balé de corte, que gerou, entre outras coisas, a definição das 5 posições de pés que usamos até hoje. Outro grande passo para a profissionalização do balé foi a criação de uma escola oficial de dança. Essa instituição existe até hoje e passou por diversas mudanças no nome, entre as revoluções e as trocas de regime político, até que no século XX se firmou como o Balé da Ópera de Paris. Até a época napoleônica, as escolas de dança eram instituições comandadas exclusivamente pelo governo. Mas como nessa época o governo adotava a meritocracia, valorizando o esforço individual para a ascensão profissional, muitos bailarinos começaram a fazer aulas particulares em pequenos estúdios. Muitos estúdios não oficiais surgiram nessa época para que os bailarinos trabalhassem sua técnica e qualidades físicas na tentativa de se sobressaírem e ganharem maior destaque. Na escola oficial, os uniformes eram obrigatórios. A técnica começou a sofrer modificações. As aulas duravam de 3 a 4 horas. As barras já eram usadas como apoio nos exercícios iniciais, que duravam meia hora, e que seriam depois repetidos no centro da sala sem apoio. Esse modelo de aula com exercícios na barra e no centro é utilizado até nos dias atuais. O balé desenvolvido na França foi modelo para que outros países criassem suas instituições de ensino e métodos próprios. O balé na Rússia se fundou sob a influência de franceses e italianos, sobretudo como forma de entretenimento da corte. A origem do balé na Rússia estava ligada mais à educação e à dança de salão do que ao espetáculo cênico inicialmente. Em 1738, foi inaugurada a segunda escola de balé mais antiga do mundo, a Escola Imperial de São Petersburgo. Foram os órfãos e servos os primeiros alunos dessa escola. Alguns mestres de balé estrangeiros acrescentaram artisticamente a dança clássica na Rússia, como Gasparo Angiolini, que trouxe consigo o balé de ação. Mais tarde, Carlo Blasi, Mário Petipa e outros foram zelar pelas tradições acadêmicas do balé clássico, propiciando também o aparecimento de talentos nacionais, afastando-se aos poucos da influência da França. Todo esse intercâmbio artístico conduziu ao processo que formou a técnica do balé russo. Mesmo com tantas modificações no sistema governamental do país, a escola de balé russa continuou promovendo alto nível de aperfeiçoamento e excelência. No início do século XX, a bailarina e pedagoga Agripina Vaganova desenvolveu o método que leva seu nome. Ela agregou à técnica russa elementos de outros métodos de ensino, levando maior plasticidade dos braços, flexibilidade e força. As aulas do método Vaganova não têm exercícios rigorosamente pré-determinados e repetidos diariamente. Cada professor desenvolve sua aula de acordo com a observação da evolução dos seus alunos, seguindo uma progressão dos movimentos. As linhas suaves exigem dos alunos concentração e trabalho minucioso, além de precisão. A chamada Era de Ouro da Dinamarca, no século XIX, resultou em uma nova geração de artistas e intelectuais. A escola de dança se fixou como organização de ensino e compromisso com a formação dos bailarinos. A Escola do Teatro Real da Dinamarca fora oficialmente criada em 1771 e um dos primeiros mestres foi Antônio Bournonville. Mas seu filho Auguste foi o fundador da Escola Dinamarquesa de Balé e de uma metodologia utilizada até os dias de hoje. Auguste Bournonville foi aluno de Vestris na França e, ao retornar à Dinamarca, aprimorou o conteúdo ensinado por seu mestre. Bournonville assumiu o cargo de primeiro bailarino do Teatro Real e, em 1833, a função de mestre e diretor do Balé Real da Dinamarca, que manteve até o fim de sua vida. Em 1847, ele reorganizou a escola de balé, criando 2 classes, uma para crianças e outra para adultos. Escreveu diversos manuais pedagógicos e um sistema de aulas diferentes para cada dia da semana, exceto no domingo. Ele também não poupou esforços para conseguir condições melhores de trabalho para sua classe artística. Conseguiu instituir salários fixos e aposentadoria. E em 1876,
ele conseguiu uma sede oficial para a Escola do Teatro Real. Seus sucessores e alunos foram fiéis ao mestre, mantendo o método desenvolvido intacto, e no início do século XX registraram em vídeos as aulas e alguns trechos de suas obras. Mesmo sendo considerado o berço do balleto, a Itália seguiu um bom período sem desenvolver tecnicamente a dança como outros países, principalmente por disputas políticas. Somente no início do século XIX, o balé italiano começa a despontar pelas mãos de Salvatore Vigano e Carlo Blasi. Salvatore Vigano tornou-se mestre de dança no Teatro La Scala em 1812. No ano seguinte, formou uma escola de balé. Com estilo único e meticuloso, Salvatore inaugurou o coreodrama, que era tão refinado e complexo quanto incompreendido por seus contemporâneos. Mas sua influência marcou os mestres que formariam a escola de dança do La Scala. Por muitos anos após sua fundação, a escola oferecia 2 cursos de duração total de 8 anos. Muitos dançarinos famosos foram diretores da escola, entre eles o famoso Carlo Blasi, o maior pedagogo do balé da primeira metade do século XIX. A junção da antiga tradição do estilo grotesco com a elaborada técnica do coreodrama vai formar uma escola que foi a base para o balé clássico. Carlo Blasi, como professor, foi o pilar da técnica e do ensino. Ele desenvolveu extensa obra pedagógica que possibilitou a formação de grandes estrelas do balé romântico. Ele insistia que seus alunos deveriam aprender teorias e definições dos passos de dança. Se acredita que Enrico Cecchetti tenha se inspirado nele para mais tarde criar seu próprio método de balé. O método Cecchetti contém um plano de aula completo, elaborado para treinar bailarinos para o trabalho profissional. A ênfase dada à fluência dos braços na passagem de uma posição para outra, virtuosidade em passos e giros, são características desse método, utilizado até hoje na Escola do Scala de Milão e que teve influência direta no método criado por Agrippina Vaganova. No Brasil, o balé não teve grande importância até o início do século XX. Mesmo possuindo teatros e casas de ópera e recebendo companhias de dança estrangeira, as apresentações de balé eram tratadas como coisas secundárias, ficando para o final das apresentações das óperas. Por aqui, as bailarinas nessa época eram mal vistas, como mulheres sem muita moral e valor, e foram marginalizadas por muito tempo. Isso impossibilitou a criação de uma escola de ensino de balé. Com o início da República, a arte da dança começou a despontar novamente. Em 1909, foi inaugurado o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas apenas em 1927 teve início as aulas de balé nessa instituição, sob direção de Maria Oleneva, para alunas bolsistas e pagantes. Também nessa época, algumas escolas de dança particulares para moças de alta sociedade foram abertas em bairros nobres do Rio de Janeiro. Em 1931, a escola dirigida por Maria Oleneva foi oficializada como Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com missão de formar bailarinos para o seu corpo de baile. Em 1983, a Escola do Teatro Municipal passa a se chamar Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, em reconhecimento a essa artista que criou no Brasil um ambiente propício para o ensino da dança clássica.